pastor Ricardo Cavalcante, Pai. Abençoa teu servo. Usa ele para trazer esperança para o nosso coração, para trazer motivação vocacional. Que ele possa, Pai, ser instrumento da graça e que saiamos daqui diferente de como entramos. Te agradecemos por ele, pela família dele, Elânia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, como o pastor Amaro falou, nós estudamos juntos, acho que 2010 até 2013, lá no Seminário Teológico Batista do Norte. Inclusive, pastor João, eu preguei aqui no culto matutino durante a semana, que o pessoal dizia que era o laboratório dos seminaristas, né? E uma das primeiras igrejas que eu preguei foi a PIB. E o pastor amigo nosso disse: Ricardo, o sonho de todo pastor é pregar na PIB. Eu disse: é mesmo? Ele disse: o sonho de todo pastor é pregar na PIB. Eu disse: oxi, então eu vou pregar na PIB. O primeiro convite para pregar na PIB, ele disse: Ricardo, a PIB é a primeira que aparece. A primeira igreja batista que aparecer é o sonho de todo pastor pregar, todo seminarista. Mas, brincadeiras à parte, 10 anos depois quase, né? Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, falando um pouco daquilo que o nosso Senhor tem realizado através da sua misericórdia e graça ali na Cidade da Pedra. Então, nós fomos desafiados a trazer uma mensagem, a abertura de missões. Nós somos um povo missionário, a nossa artéria é missões. Inclusive, esses dias, um vocacionado nosso disse: pastor, tudo que o senhor fala é missões ultimamente, o senhor só fala de missões. Desse cara, eu estou falando do que eu vivo. Não tem como eu falar de outra coisa. E estamos ali em Pedra já há 12 anos, quase 12 anos. Meu primeiro amor, viu, irmãos? A igreja que me consagrou, fui conciliado. Eu espero que o último, viu? E único. Mas estamos 12 anos naquele lugar. Eu e Elânia e os meninos, aquela galega linda ali, irmãos. É a minha costela, a minha auxiliadora idônea. Heitor e Letícia ficaram em Pesqueira. Nós somos naturais de lá, mas cooperamos com o Senhor ali na Cidade da Pedra. Fica em pé, amor. A Mari está dizendo: fica em pé. É que ela não gosta. Eu perguntei a ela se ela queria que eu chamasse ela para tocar. Ela disse: não. Mas Elânia está conosco já ali, também um pouco menos de 12, né, porque ela ficou em Caruaru, porque trabalhava também em Caruaru, mas graças a Deus conseguiu uma transferência para mais perto. E veio para Recife também, depois voltamos. Foi uma peregrinação, mas aprova o Senhor em seu tempo, unir a toda a família. Estamos ali em Pedra. E Amaro, nos conhecemos no seminário, como ele falou, mas ele levou a banda para Pedra nesse período de seminário, né, Amaro? Levou a banda, levou Davi. Eu vi Davi aqui no vídeo e disse: só Benedito que não envelheceu. Mas Davi continua jovem, né? Aí só Benedito não envelheceu, mas Davi também continua jovem. E aí Davi esteve lá em Pedra. E eu estava olhando, né, para vocês e disse: meu Deus, eu nunca preguei para tanto santo. A gente já pregou para um bocado de gente, mas para todo o povo da bagaceira, né? Como a gente chama lá em Pedra. Mas para tanto santo junto é a primeira vez, viu, irmãos? Então vão desculpando aí qualquer deslize, nervosismo. Mas, Amaro, tu vai passar o vídeo? Como é? Amaro pediu para fazer um vídeo resumindo a respeito daquilo que temos desenvolvido lá na cidade de Pedra e em um distrito próximo chamado Horizonte Alegre. E aí o vídeo por si falará. E em alguns momentos da exposição eu estarei pontuando algo relacionado àquilo que vocês viram. Tá bom? Então, vamos ver. Tem áudio também. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias
forças pra suportar o ID, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Amém, irmãos. Vocês olham, né, para tudo isso. Isso aí já é algo que está sendo feito há muito tempo. Os blocos, aquelas coisas lá que nem é gostoso, né? E principalmente nessa hora, né, gente? Aqueles defumados, churrasco, etc. Nem é bom isso aí. Vocês, isso aí já é muito tempo, irmãos. Só para que vocês entendam, queria abrir um parêntese aqui. Tudo isso foi na pandemia. No período da pandemia, tá? Eu queria convidar vocês que possam abrir suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Convido os irmãos que possam ler conosco. A palavra do Senhor nos diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para uma outra margem no mar da Galiléia, ou seja, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava. E Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhes respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um dos
comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Pai Santo, nós te rogamos, ó Deus, por tua misericórdia, fala ao nosso coração, assim como já falastes de tantas as formas nessa manhã. Fala mais uma vez, ó Pai, pois nossos corações se abrem para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer hoje uma análise da metodologia missionária de Jesus nesse texto. Nós sabemos que damos continuidade àquilo que Deus iniciou. O Missio Dei de Deus. Nós somos agentes ativos da continuidade dessa missão. Jesus nos confiou isso. Então, eu gosto de uma situação de Spurgeon que ele vai dizer, ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Missões é algo que cada um de nós deve ser e fazer. Devemos encarnar isso, viver isso. Preguei na igreja em Pedra por 2 anos, antes de viver uma grande crise ministerial, onde igreja só é igreja se ela existisse para servir aos de fora. Pois ao passo que a igreja existe olhando apenas para dentro dela, ela teria um fim em si mesma. E aí fizemos isso por 2 anos, insistentemente, desafiando a igreja, como poderíamos ir para fora. Só que como isso, a igreja nunca soube fazer isso. Somos uma igreja antiga, muito antiga para o contexto lá, naquelas regiões, igreja com mais de 30 anos, organizada, mal consegue se manter. O tesoureiro disse, pastor, esse mês o negócio, irmão, quanto não está? Mas vamos pela fé, irmão. E não bastante, uma outra dificuldade. Os irmãos brincavam de se destruir. Cidade pequena, existe uma outra influência externa muito grande e entra na igreja, que é a política. E a política entra naquela igreja onde a liderança na época, ela dizia assim, se você vota em fulano, não lhe faltará médicos, não lhe faltará carro para Recife, não lhe faltará assistência, não. E aí quando era um que não precisava de muita coisa, dizia, não vai faltar ônibus para levar vocês para a praia. E aí terminamos uma EBD numa certa ocasião, eu escutando aquilo, eu digo, parou por aí, aqui nessa igreja, não se fala de política, eu não voto em ninguém aqui vai tecer suas predileções, acabou a política dentro dessa igreja, e começamos a botar a casa em ordem. Pra vocês pensarem, isso foi da noite para o dia, não, durou 5 longos e desgastantes anos ali em Pedra. Quando o negócio fica bem intenso, a gente consegue organizar algumas coisas, aí surgem outros litígios, que é muito comum a igreja haver litígios, né? É muito comum. Se aqui não há, então tem alguma coisa errada aí. Porque então algo está deixando de existir na nossa individualidade. Mas e litígios de não crentes? Aí o negócio é sério, porque não há o temor do Senhor. E aí nós vivemos mais 1 ano e um pouquinho ali com esse tipo de litígio. E 6 anos se passa e eu estou completamente acabado.
Estou pelo menos uns 40 quilos mais gordo. Estou sem muita alegria. Aquele seminarista cheio de vontade, cheio de garra, querendo fazer muita coisa. Eu olho para aquilo e digo, Deus, o Senhor me trouxe para aqui só para resolver bronca. Só para apartar a briga e arrumar mais briga. Depois de ter sido ameaçado já de morte, alguns perguntando se eu sabia pegar bigu em bala, ou mesmo um membro chega, um ex-membro, porque queria que apoiasse no divórcio, e chega e vai até minha casa, e somos, na linguagem do pedrense, esculhambados ali. Então, que vocês imaginarem assim, eu olho, vivo uma crise muito grande. Vivo uma... Deus, o Senhor me chamou para isso. Nem quando eu servia ao mundo, nem quando eu estava no mundo. Tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu sou abençoado com um curso, a Convenção Batista. Eu fui escolhido lá entre alguns pastores da associação na época. E nesse período aí de conflitos, eu fui abençoado com um curso. Era apadrinhado pela Igreja Batista de Atibaia, lá no Sertão, o Pregue a Palavra, talvez alguns de vocês conheçam. Fomos a primeira turma ali do Sertão. E aí eu falo nisso agora, os expositores vão abrir todos os olhos agora, começar a anotar a exposição do pastor Ricardo. Calma, irmãos. E aí eu fui abençoado com isso, irmãos. Alguém chega para mim, eu pregando, expondo 1 Coríntios, capítulo 15, 5, aliás, todo 1 Coríntios, mas quando eu chego no 5, ele chega para mim, uma pessoa muito influente na cidade, muito influente em cargos públicos, e ele chega para mim e diz, se o senhor continuar, vai crente para todo lado, e não vai ficar mais ninguém nessa igreja. Pare de pregar. E agora? Nesse dia eu termino o sermão. O púlpito quebrado. O púlpito de vidro lá, tem um púlpito de vidro. Púlpito quebrado. E eu termino aquele sermão dizendo que se eu não sou mais um homem de Deus para aquela comunidade, o meu cargo como pastor daquela igreja estava à disposição da mesma. Porque eu não seria covarde diante daquilo que Deus tinha para aquele lugar. E aí o negócio melhora? Não, só piora. Vocês acham que pregar a palavra resolve? Não, piorou. Quando eu chego na igreja, tínhamos para mais de 100 pessoas. Vocês olham aí nas redes, acho que vai ter alguma coisa depois. E quando eu começo, esse negócio de expor a Bíblia, ficam só 20 pessoas na igreja. E aí chega um para mim, pastor, ainda que seja apenas 12, a gente começa tudo de novo. Digo, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ainda que seja 12. Eu digo, tá, vocês vão querer fazer esse negócio? Vamos. Em 2018 para 2019, a gente desconstrói a igreja. No bom sentido da palavra. A gente mata, digamos assim, a igreja. As estruturas que não funcionavam, adotamos uma frase, vamos fazer pouco e fazer bem feito e com amor. Acabou esse negócio de gastar muita energia com coisa desnecessária. Vamos trabalhar aquilo que o Senhor quer que trabalhemos e só nos moveremos quando o Espírito disser se move. Quando a nuvem se mover, a gente se move. Quando a nuvem parar, a gente para. E aí veio a 2019. Embolotou tudo. E aí eu vivo uma crise muito grande. Mas Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu irei? Não posso sair. E aí eu vivo um problema muito sério. Nesse período, tudo fechado. Eu invento de ser youtuber, fracasso. Vocês olhem lá, PIB Pedra, canal da igreja, tenho misericórdia. Eu postei um vídeo esses dias, não teve ninguém, nem eu mesmo me assisti. Estava dizendo, Elaine, minha filha, o negócio está ruim aqui. Nem eu mesmo me assisti. Mas Deus dizia, você tem que ser o que a igreja precisa e não se acovarde. Faça. Começamos o culto, estava tudo fechado, ninguém sabia o que fazer, e aí a única coisa que eu podia fazer era orar, ler a Bíblia. Me acordava de madrugada, ia fazer as duas coisas, e aí eu chego um momento fazendo uma leitura lá no segundo rei, em 1 Reis, e aí eu bato de frente com aqueles profetas fantásticos ali, né? Ô homem corajoso. Eu olho naquilo e disse, isso aí eu já fiz. Não, isso aqui eu não fiz.
Aí chega o momento lá do Elias na caverna. Eu disse, poxa vida, eu estou numa caverna agora. O que é que eu vou fazer? E aí vivo aquela crise. Deus, esse espírito que operou nesses santos homens, eu queria também que operasse aqui em mim, me leva, me empurra, me bota aí. Eu quero ser isso aqui, Senhor. É o mesmo espírito. Eu quero viver isso aqui, Senhor. E aí eu lembro a Deus tudo que já vivi, tudo que estávamos tentando viver e a pandemia não deixou. E aí fizemos uma aliança. Eu disse, Senhor, o Senhor me ajuda e eu quero viver para a tua glória e queimar intensamente por ti. A pandemia não me para. Não para. Me ajuda. O Senhor não vai deixar eu pegar Covid e eu não vou me esconder de nada. Eu fiz uma aliança com ele ali. E começo algo que, infelizmente, talvez, não sei aqui, mas o negócio agora fica sério, porque está sendo gravado, transmitido. Talvez agora o Conselho de Ética venha atrás de mim. Mas eu invento um negócio do jejum. Porque Deus chega para mim e diz, você quer o meu espírito? Eu digo, eu quero muito mais dele, eu quero porção dobrada de preferência. E ele chega para mim e diz, você não me aguenta. Você não me aguenta. Eu digo, como assim, Senhor? Você não me aguenta. O que eu tenho para você é muito maior do que você consegue aguentar hoje. Tu tá podre, cara. Com perdão aí dos fortes, mas eu pesava 140 quilos e eu estava bem glorioso. Doía tudo em mim, dos pés à cabeça. Meu endócrino, há anos atrás, queria me operar. Ele não quis nem deixar eu sair do gabinete dele, do consultório dele. Elaine olha para ele com os olhos esbugalhados. Elaine é minha esposa. Elaine olha para ele com os olhos esbugalhados assim, eu olho para ele de quieta. E aí vamos para casa. E Deus fala isso para mim. Eis que te encontrei em falta. Como é que você quer mais de mim se você não aguenta? Você está só vivo aí, meu filho. E eu disse, tá, então como é que vai ser esse negócio aí? Como é que nós viveremos isso agora? E eu começo a jejuar e ler a Bíblia. Irmão, mas foi muito jejum. Mas quanto mais eu jejuava para me consagrar, para buscar mais, para dizer que, por mais que o meu corpo quisesse aquele negócio gostoso ali, a necessidade que eu tinha dele era maior do que qualquer coisa nessa vida. Detalhe, ninguém sabia. Eu gosto muito de cozinhar e eu fazia a comida. Ela jurava que eu já tinha comido. E ninguém sabia de nada. Só que eu estava vivendo uma crise muito grande com Deus. Você vai lá no Spotify, procura PIB Pedra, você vai ouvir o sermão da crise. Eu estou pregando expositivo no livro de Juízes nesse período. Paro de frente com Baraque e Débora e há um clamor e um conclame ali para um jejum. E o negócio fica sério ali. E para adiantarmos um pouco o tempo, a igreja ouve aquilo, é quando eu exponho para a igreja o que tenho vivido e buscado em Deus. E alguns irmãos dizem, pastor, a gente percebeu algo diferente aí no Senhor, mas a gente sobre isso quer te ouvir mais. E alguns começam também a adotar esse negócio de buscar mais de Deus. E os nossos cultos de oração são modificados. A gente começa orando e vai até o tempo que o povo entender de Deus que deve continuar orando. E isso já está completando aniversário. Nesse processo, é onde surge essa comunidade, onde a bandinha, o Projeto Semear esteve, chamado de Horizonte Alegre. Eu não vou me deter muito sobre isso, mas pensa comigo. Uma comunidade onde até a Assembleia de Deus fecha as portas, é porque o negócio ficou muito sério ali, ficou não? Até a Assembleia de Deus fecha e abandona os presbíteros, abandona mesmo, é porque o negócio ali ficou sério, ficou? E aí todas as igrejas fecharam antes e durante a pandemia. E a gente, muito xerido, inventa de abrir a igreja na pandemia. O governador ficou com aquele negócio de abrir e fechar, abrir e fechar. Chega uma hora que eu disse, eu não fecho mais. A polícia passava lá de frente, eu dava tchau à polícia. Eu disse, meu Deus, daqui a pouco eu sou preso. Não fechamos. Interior é mais fácil isso, eu entendo. Não fechamos mais. E aí, no pior momento da humanidade, abrimos uma frente missionária ali no Horizonte Alegre. Compramos alguns terrenos, construímos isso que vocês viram aqui no vídeo. Os blocos, foi tudo no processo. Esse auê do pastor Ricardo começou a ecoar em alguns lugares. Alguém entra em contato com o Amaro fala comigo. Eu disse, cara, eu estudei contigo. Eu disse, Ricardo,
teve dificuldade de me reconhecer por causa das diferenças agora. Aí, finalmente, ele... Ricardo, pronto. Aí, houve de novo ali aquele reaproximação. Um amigo em comum nos linkou. E aí, alguns chegam para mim e começam a... Ricardo, o que é que está acontecendo? Qual é o favor? Diz, jejum e oração. Não, é sério, o que é mesmo? O que é que está acontecendo nessa igreja? Jejum e oração. Não, cara, conta mesmo quem é o padrinho de vocês, quem é que está abrindo portas para vocês. Jesus, somente Jesus. E se você quer isso, dobra teus joelhos e começa a orar. E aí Deus me dá uma palavra, olha, eu sou aquele que colhe onde não foi quem semeou. Vocês lembram dessa parábola, né? E aí Deus planta isso, olha, não te preocupa com resultados. Faz aquilo que eu te mandar fazer. Quando eu olho para trás e digo, Senhor, a providência, a provisão, os recursos no pior momento da humanidade. E as portas vão se abrindo. Vidas vão chegando. Chega um momento que eu vejo que o povo estava viciado em querer receber algumas coisas. Eu digo, acabou esse negócio de cesta básica aqui. Quem quiser agora comer alguma coisa vai ter que trabalhar. Eu vou dar trabalho para todo mundo. E aí o pessoal, o pastor está doido agora. Não tem nem para trabalho para o povo, vai dar trabalho. Como é que o senhor? Não sei. Mas Deus vai mostrar. Aí começa a galinha. A gente tem uns ovinhos de capoeira. E aí eu fez um projeto da Embrapa. A Embrapa tem lá 0,800. Você pega lá, faz do jeito que dá e dá certo. Mas dá certo mesmo, porque eu fiz num espaçozinho menor do que isso aqui, 3x3. Criei um monte de galinha lá. Eu mesmo, eu fui a minha própria cobaia. Criei lá por conta própria. Eu digo, Jesus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus mandando eu fazer. Essa semana, boa parte das minhas galinhas foram já para esse rapaz, que vocês viram na foto aí, feliz da vida com as galinhas debaixo do braço. E ele agora dará continuidade ao projeto. Tem mais 2 galinheiros ou 3 que fizemos. E muitas outras coisas assim, embrionárias, né, desenvolvidas. Eu vou no Ferro Velho, o dono do Ferro Velho já sabe quem eu sou. Pastor, o senhor aqui pode levar o que quiser, depois o senhor acerta. Porque a gente faz fogareiro para o povo. Porque gás está caro, não está? Mas lenha no sítio não falta. E aí a gente faz o fogareiro, abençoa um, abençoa outro. E lá no sítio, o pessoal, pastor daquela igreja lá sabe fazer. A gente na igreja, eu acho bonito, né? O pastor tem biblioteca, o pastor tem gabinete, tem sala de oração. Lá na igreja tem o que, Amaro? Uma oficina, gente. Ontem nós ganhamos uma máquina de solda. Mandei para o diácono da igreja, que é meu braço direito. Ele mandou uma mensagem para mim aqui, que Deus tenha misericórdia de nós, pastor. A última mensagem minha dele aqui. Eu mandei a foto para ele. Zé, olha o que chegou aqui, Zé. Pastor, que Deus tenha misericórdia de nós. Encerramos a conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos olhar para o que Jesus fez nesse texto e compreender a dinâmica do fazer missões. Alguma coisa se perdeu entre a instituição de ensino e a prática. Alguma coisa se perdeu. Alguma coisa deixamos passar. Nos apaixonamos para a leitura. No seminário, quando estava no seminário, eu era interno, eu lia pelo menos 2 livros por semana. Pelo menos 2. Fui consagrado aos 25 anos de idade, na época o pastor mais jovem. Mas não porque eu não tinha o que fazer. Eu abandonei meu ofício como técnico de informação e comunicação, pedi demissão, deixei tudo, vim para Recife. Porque entendia que precisava me qualificar e entender o direcionar de Deus para ser o melhor que poderia ser para a glória dele. Mas nos tornamos muito teóricos. Aprendemos o grego, aprendemos o hebraico, alguns até enrastam lá o aramaico, outros até querem algo mais e vai para o latim. Aprendemos os conceitos missiológicos. Aprendemos, meu Deus, porque eu defendo a visão de igreja missional. Não, porque eu defendo a igreja lá do... Vou nem citar para não ter bronca depois. E aí tem um monte de gente, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí a gente vai... Infelizmente, na caminhada, deixamos passar algumas coisas. E Deus, quando fomos convidados, né, orando e buscando o Senhor, Ele nos desafiou a compartilhar com vocês isso, com base nessa prática que temos vivido nesse período de pandemia. E esse texto falou muito no nosso coração, porque
foi quando Deus me impacta. Eu dizendo, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça tanto se eu não tenho? E Ele me lembra desse menino, abordado por André, com apenas 5 pães e 2 peixes. E Deus chega para mim e diz, olha, bota aí o que tu tem. Deixa o resto comigo. Só faz o que eu te mando. Quando eu te mandar, e por mais louco que seja o que eu mande, me obedece e vai dar tudo certo. E aí, sobre a palavra dele, eu dei uma de doido, mas dei mesmo. E lançamos a rede. A igreja que temos hoje, pastor Joel, me perdoe, o senhor fala que vocês são uma família, mas é porque o senhor não conhece Pedra ainda. O senhor não conhece. Mas a igreja que temos hoje é uma igreja família. Não somos perfeitos. Eu fico até constrangido, porque de repente eu estava dizendo a Elaine, eu tenho medo até de ficar falando sobre lá, porque alguns vão pensar, sabe? Teve disse uma vez, pastor, às vezes o senhor fala da gente aqui, que é como que a gente fosse essa coisa toda. Eu digo, mas para mim vocês são. Porque você não sabe a história toda, você já pegou um negócio aqui bom, já pegou um negócio aqui convivível. Para mim é a menina dos olhos. E aí, vamos para o texto? Eu perguntei o tempo que eu tinha, Mário disse que é por quilômetro rodado. É revertido por minuto. E de volta, então, eu tenho 600 minutos. Amém? Não, fiquem tranquilos, eu não estou jejuando hoje não, tá? Eu estou brincando, eu também estou com fome. Mas vamos lá. Vamos analisar, irmãos, essa metodologia de Jesus fazer missões. Eu acho lindo a dinâmica prática de Jesus. Eu acho muito lindo. E a gente, quando olha à luz do verso 1 e 2, eu queria que vocês olhassem para esse texto e a primeira coisa que Jesus faz, o texto nos deixa bem consciente disso, é olhar para aquelas pessoas. A pergunta que não quer calar. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus por quê? O texto vai dizer que Jesus sai de um lugar e vai para o outro, e aquela multidão seguia Jesus porque estava interessada não em suas palavras, mas no que ele lhe proporcionava. Primeira análise, à luz desses 2 versos. Irmãos, fazer missões é compreender que as pessoas virão até nós com interesses na cesta básica, no tratamento odontológico, nos doces e nas balinhas, ou nas roupas que vocês juntaram hoje, da equipe amarela, equipe vermelha. Eu sei que a equipe campeã vai ser uma que vai ter uma cor. Qual? Não sei. Mas eu sei que todos vencerão, porque é para Jesus. Mas muitos vão por causa disso. Muitos vão chegar com interesse nisso. Infelizmente, de forma muito prática, alguém chega para mim num certo momento e diz, eu sou contra o Senhor fazer isso na questão assistencial da coisa. Dá isso, aquilo, outro. Eu disse, eu também sou, cara, mas aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu posso fazer, então eu vou fazer. Eu sou contra fazer só isso. Mas se isso é um meio pelo qual eu consiga ir além, bora fazer. Vamos lá. E Jesus, ele faz isso. Ele sabe que aquelas pessoas estão interessadas e estão com segundas intenções. Ele vai dizer, pastores, que vocês, quando estão em igreja, quando vocês estão em uma frente missionária, vai dizer que vocês não sabem que aquela turma que se junta ali, aquelas 400 pessoas que arrodeiam vocês, não estão interessadas na cesta básica. Não estão interessadas no remédio, não estão interessadas no dinheiro, não estão interessadas na conta de luz para pagar. Lógico. Lógico que estão. Jesus também sabia disso. E Jesus, sabendo disso, o que é que ele faz? Olha para aquelas pessoas com um olhar de amor. E o que é amor? É amar quando não se merece. Aquelas pessoas mereciam? Não, não merecem. E o que é que Jesus faz? Ser misericordioso para com elas. Alguém chega para mim, pastor, eu sou contra a cesta básica. Eu digo, pois é, a cesta básica eu comparo a um antibiótico. A gente dá nos extremos. Em último caso, em certo momento, um jovem bonito, forte, chega para mim e diz, pastor, me dê dinheiro. Eu dou. Vem cá, eu tenho 350 muretas para tu deslocar. Muretas é pedras bem pesadas, sabe, irmão? Vocês usam no fundamento de construção. Não sei o nome que se dá aqui, mas lá é mureta. E aí você vai tirar daqui e levar para ali. Eu preciso pilhar essas muretas ali, porque aqui está feio, está espalhado. Eu quero que você pilhe elas e eu vou pagar você referente a um dia de servente de pedreiro, que equivaleria na época R$40. Ele olha, avalia, pega uma, peraí, chama a namorada dele e diz, vem me ajudar. A menina era tão gorda que ela disputa em quem é mais gorda do que esse pedestal aqui.
E eu olhei e disse, Jesus, essa menina vai quebrar os braços quando levantar essa mureta. E aí, aquele jovem olha para mim e diz, pastor, são quantas muretas? 350. Então quer dizer que eu vou dar 700 viagens, é? E ele olhou assim. Eu disse, por que assim? Não, porque eu vou e volto. Cara, tu pega isso aqui e joga assim, criatura. E eu peguei uma mureta e joguei, foi até metade do terreno de 10 metros de largura. E ela pega do outro e empilha, cara. Ele disse, pastor, eu vou ali e já volto, até hoje. Não estava com tanta fome assim. Não estava. Não estava. Então, há uma dinâmica, há uma metodologia. Detalhe, esse rapaz é drogado, a menina é drogada. Eu tenho uma amizade ali, esse pessoal chega, é um imã, eles chegam lá, a gente conversa, eles vão para lá, às vezes até tarde da noite. Mas tem esse assédio, né? Eles vão até nós com esses interesses. Mas pede a Deus sabedoria, vê o que Jesus faz. Ele sabe das intenções, mas usa isso como um meio pelo qual você vai chegar a um objetivo maior. Usa isso a teu favor. Essa é a primeira análise. Porque muitas vezes, eu não sei aqui, mas espero que não aqui, com certeza, pelo que já conhecemos e vimos, mas andando por aí afora, a gente vê muitas igrejas que travam. Alguns até com razão, por conta do assistencialismo. Eu e Amaro temos um contato em comum e essa pessoa muitas vezes fica falando e metendo pau, dizendo, não pode dar cesta básica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não entende também que às vezes se faz necessário. E o grande desafio do amar é amar quando não se merece. Quando você sabe nitidamente as verdadeiras intenções daquelas pessoas. Avançando um pouco mais, a gente percebe uma outra análise nas atitudes de Jesus. E com certeza é uma análise que vocês encarnam muito aqui, que é o ensinamento prático, dinâmico. Alguns gostam da expressão discipulado, né? Amaro deu uma aula hoje logo cedo sobre discipulado, porque da Suécia, depois foi para a Inglaterra, Estados Unidos e tal. E Jesus fazia isso. Ele chega, senta com Filipe. Alguém aqui assiste The Chosen? Então vocês estão por dentro aí de um Jesus mais humanista, né? Jesus mais dinâmico ali, pronto. É mais ou menos esse Jesus que toda a vida eu me relacionei. E aí, ele está ali conversando, e de uma forma bem humana mesmo na coisa. Ele chega para Filipe já sabendo a resposta. Mas ele quer provocar em Filipe uma crise. Ele quer provocar em Filipe um problema, para que Filipe entenda que o milagre é maior do que o que ele imagina. Filipe, bem prático, bem metódico, vai dizer, olha, não dá para alimentar esse povo, não. Não temos dinheiro, não temos recursos. Ele até faz alguns cálculos lá e diz, olha, não será possível alimentar essas pessoas. Mas eu acho bonito porque o texto vai dizer, olha, Jesus fez isso só para pôr ele à prova. Vê no verso 6. Só para pôr à prova. Jesus já sabia o que fazer. Sabe, irmãos, eu vejo Jesus sentando, igual os pastores aqui fazem, o pastor Joel, os diáconos, os irmãos envolvidos integralmente nos ministérios. E ferro afiando ferro. Para dar certo lá no Alegre, para dar certo lá em Pedra, eu disse, olha, sozinho eu não consigo. Eu preciso da ajuda de vocês. Haverão momentos que eu vou dar conta de uma coisa ou outra, mas sozinho eu não consigo. Ontem eles foram fazer a missão sozinhos, eu não fui. Uma igreja que há 2 anos atrás isso não era uma realidade. Um outro irmão vocacionado, juntou a turma, foi. 10h25 da noite ele fala comigo, eu acredito então que foi o horário mais ou menos que eles chegaram em casa de novo. Eu pergunto a uma outra irmã hoje, e aí irmã, como foi? Esse pastor, foi uma bênção, graças a Deus. Não falei mais nada. Eu só queria ouvir isso dela. Somente isso. Pastor, foi uma bênção. Pronto, uma bênção para mim é, Jesus falou, eles adoraram, eles ouviram, e o Senhor se alegrou com eles. Eu não preciso saber de mais nada. Então, irmãos, isso é discipular. É o passar o bastão. Porque eu só consigo até aqui, eu vinha já há algum tempo, eu até falei isso para Amar. Deus manda a gente fazer um monte de coisa lá, tem um monte de coisa sendo feita, e eu dizendo, Deus, eu não sei se serei eu, aquele que terá a alegria de ver isso funcionando, mas esse povo precisa de muito mais, eu sozinho não dou conta, eu preciso de ajuda. Envia-nos, Senhor, aqueles que nos ajudarão nessa obra. Porque lá
onde todas as igrejas evangélicas fecharam, nós fomos sal e fomos luz naquele lugar. Alguém chega para mim e diz, alugue um lugar, porque de repente, assim como as outras, se a sua não der certo, vocês não vão ter prejuízo nenhum. Eu digo, Deus a quem eu sirvo não é o mesmo deles. Nós compraremos. E aquele lugar será feito algo para a glória de Deus. Deus tem nos dado muitas direções a respeito do que Ele quer naquele lugar. É muito mais... Você chega lá, você não vê que é uma igreja, porque parece uma chácara mesmo. Parece uma chácara. Quem foi lá? Quem foi lá? Quem foi? Levanta aí para eu achar vocês. Pronto. Depois vocês perguntem a eles aí como é mais ou menos. A intenção é essa. Porque Deus tem nos dito, olha, Ricardo, ali vai ser um instituto de formação de vocacionados gratuito para os lugares lá para cima, porque teologia é caro, não é? Recentemente eu concluí um outro curso de teologia, quando eu olho para trás que faço a soma, foi-se embora facinho, 20 mil reais. Facinho, 20 mil reais. Meu Deus, eu poderia ter pego esse dinheiro e investido todinho no reino. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu fiquei na crise. E aí ele diz, não, mas você fez isso, porque eu quero você para isso, isso e isso, logo mais. E aí ele começa a revelar os intentos do Senhor para o futuro. Diga, Senhor, é para poder ter, então vamos em frente. Mas quando nós olhamos o verso 3 ao verso 7, Jesus senta com eles, conversa com eles, discipula eles. Claro, ele promove ali um debate, uma crise, mas é importante ter a crise. Eu vivi um período de seminário onde eles defendiam a ideia de que todo seminarista tem que ter pelo menos uma crise por dia. Pelo menos uma crise. De fato. Uma vez eu estava lá na capela, o ministério lá estava ministrando aquela música lá do Kleber Lucas, acho que é Mais Que Uma Voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, né? Mais que uma vida para te oferecer. Eu começo a chorar, Deus, eu já te dei tudo. O que é que o Senhor quer mais de mim? Alguém conhece xerém aqui? Amém. É o maná. Eu comi por 3 anos xerém, quase, bem dizer, no seminário. Com bucho. Cozinhado, comprado no bom preço. R$3,50 a bandeja na época. Pergunta se eu enjoei de bucho ou se eu enjoei de xerém. Se tiver xerém para me convidar hoje para comer, eu como. Maná. Mas chegou a Deus, o que é que o Senhor quer mais de mim? Deixei minha esposa, meu filho com meses de vida. Deixo emprego, deixo família. Venho para cá. Na época eu morava de favor. Estou jantando pipoca. A pipoca do sinal. Quando não era pipoca, era um amendoim. Eu tinha o direito de escolher às vezes. 50 centavos. E quantas vezes não deixei de comer para comprar livro? História de todo seminarista que se preza. E aí eu ouvindo aquilo, Deus, o que é que o Senhor quer mais de mim? E aí eu olho 12 anos para trás e Deus, o Senhor me pediu muito mais. Mas eu te digo, Senhor, muito mais eu quero te ofertar, porque o melhor o Senhor me deu. Isso é ter consciência de discipulado. Porque no certo dia, muito triste, cabisbaixo, pastor Zé Gomes dos Santos, pastor foi por 16 anos pastor da Igreja Batista de Pesqueiro. Meu pastor, eu sento lá e digo, pastor, não estou aguentando mais. 10 minutos. Estou vivendo uma crise. Você disse que eu ficava à vontade, me empolguei. Perdão. Pastor, não estou aguentando mais, o negócio está sério aqui. E aí o pastor chega para mim e diz, Ricardo, Deus te preparou até aqui porque Ele sabia que tu aguentava. Eu digo, bem, então quer dizer que Ele agora alivia, São Ricardo, Ele vai te dar mais coisas por vir. Ele só está te preparando para o que vem pela frente. Eu digo, eu vim conversar com o Senhor pensando que o Senhor vai me acariciar. O Senhor vai me preparar para mais cacete. E aí Jesus ele tem esse discipulado metodológico aí, sensível, dinâmico. E ser missionário é ter essa compreensão. E eu vou adiantar agora. Perdão aí, irmãos, perdão. E aí, quando você olha o verso 10, você vai ver Jesus sendo sensível a um contexto geográfico. Sobre isso eu poderia falar o resto do dia. Mas eu queria dizer para vocês, Jesus, o texto vai dizer, verso 10, ele olha as pessoas, ele está numa posição privilegiada. E o texto diz, naquele lugar havia grama. O que é que ele faz?
manda o povo sentar? Por que ele manda o povo sentar? Porque ele quer ordem. Mas o povo vai sentar em qualquer lugar, vai sentar num lugar favorável. No Evangelho de Marcos, ele vai dizer, divide o povo em grupo, vai ficar melhor. Ele vai organizar o negócio. Não adianta fazer missões sem saber onde você está entrando. Você quer saber de sertão, você quer saber de sertanejo, você fala com o Mário aí, o Mário vai dar show, vai dar aula aí sobre isso. Vai, pergunta aí para você ver. Mas o que acontece no sertão não se encaixa na mata, na zona da mata. Não se encaixa, e nem todo sertão é igual. Nem todo local ali, eu digo, Pedra não é sertão, Pedra é extremo agreste, nós vivemos no oásis. Temos o calor enxerido lá do sertão, mas o verde que eles não têm, a água que eles não têm. Eu não vim aqui dizer, tenham pena dos pedrenses, os bichinhos, são só sofridos coisa nenhuma. Muitos já ligaram para mim dizendo, pastor, o povo aí só não. Só porque são preguiçosos, não querem trabalhar, mas se quiser trabalhar, não falta serviço. Quer criar porco? Tem como criar porco, tem como criar vaca, tem como criar... Tem que ser sensível ao lugar onde nós estamos inseridos. E Jesus olha para aquilo e sabe exatamente como atender, como assistir e como suprir a demanda. Não se faz missão só com coração. Tem que ter pé no chão, irmãos, tem que ter consciência. Tem que saber onde está, tem que ter uma estratégia bem elaborada. O texto vai dizer, Jesus já sabia tudo o que ia fazer. Jesus já sabia de tudo. Tem coisas que nós fazemos que não sabemos, mas devemos confiar naquele que tudo sabe. Senhor, o Senhor está mandando, eu faço. Que seja do teu jeito e não com o meu. E aí, há um momento onde Jesus vai dizer, o que é que esse povo quer mais, né? Não tem comida, o que é que vai acontecer? Traz aqui, esses 5 pães e 2 peixes. Você olha lá, verso 11 em diante. Traz os 5 pães e 2 peixes. Aqui é uma outra análise. O texto vai dizer que Jesus parte e agradece antes do milagre acontecer. Mas depois que o milagre acontece, o texto também diz que ele colhe os que sobram. Quando eu olho esse ato de Jesus, eu entendo que fazer missões é agradecer com o pouco, porque o muito cabe a ele multiplicar. Porém, quando muito vem, temos que ter prudência e sabedoria para administrar. Não é porque sobra que eu tenho que estragar. Então o missionário muitas vezes peca nisso. Muitas vezes peca. Tem muito, vamos estragar até. Vamos torrar agora, tem muita comida, vamos torrar, tem muita cesta básica, vamos torrar de uma vez. Certo momento eu tinha 5 cestas básicas na igreja. 10 famílias precisando. O que foi que eu fiz? Pega o pior. É 5 meses que eles vão ter de ajuda. Irmão Diaco, o que é que você acha dessa ideia? Pastor, essa ideia é de Deus. Está passando fome aquela família. Pronto, irmão. É 5 meses que eles não vão ter que se preocupar com comida. Do que assistir os... Eu tinha como dividir 5 para 10? Não tinha. Aí os outros, o que é que a gente fez? Deus ajudou. Deus levantou, abençoou. Mas sabe, tem que vir do alto a direção, irmãos. Mas quando sobra, teve um momento que eu tinha 60 lá, cesta básica, para 5. O que é que a gente faz? Não, segura aí, pastor, está se vencendo. Então vai distribuindo aí para aqueles que vocês entenderem de Deus, estarem com maior necessidade. Eu nem me envolvo, porque essa função é dos diáconos. Eu aconselho, eu converso com eles, eu ouço eles, mas aquilo que é competência deles, eu confio, porque o Espírito que fala ao meu coração também fala ao coração deles. E fazer missão é confiar de que o Espírito também fala ao missionário. E a igreja dá ao missionário a liberdade de que ele seja conduzido à luz do Senhor. E eu vejo isso, essa análise aí de Jesus, ele agradecendo pelo pouco, agradecendo. Ele vai lá, agradece pelo pouco, mas eu vejo também que quando o pouco se transforma em muito, ele poupa, ele guarda. E a última análise, verso 14 ao 17, eu vejo Jesus 100% focado na missão de Deus. Eu fico feliz, viu, pastores, porque essa igreja é focada na missão de Deus. Quando me perguntaram algo a respeito da PIB, eu disse, é uma igreja que vive missões. É uma igreja que tem missões como uma artéria femoral. Ela vive em função... E ela faz o quê? Eu disse, olha, é referência no trabalho com drogados. A Junta de Missões Nacionais, no primeiro momento, quando veio com a Cristolândia para cá, eu lembro como se fosse hoje, ela veio pedir ajuda a quem? Eu estava nessa Assembleia da Convenção. É referência. Não tem para onde correr. O trabalho que vocês desenvolvem com as crianças.
Referência. O vasto campo missionário, igrejas que são contempladas por vocês. Referência. Sabe uma coisa muito linda? É o foco na missão. E Jesus está focado nisso. O texto vai dizer que o povo agora quer fazê-lo rei. E o que é que ele faz? Se retira, sai da multidão. E o texto não diz isso, mas quando normalmente ele faz isso, era uma prática comum de Jesus. Ele foi orar. Marcos dá uma ênfase mais elaborada a respeito desses a sós com Deus que ele tinha. Ele foi orar. Irmãos, a gente não vê Jesus sendo levado pelos aplausos, pelos elogios do seja nosso rei, ou reine sobre nós. Ele está focado na missão. E qual é a missão de Jesus? Não era ser rei desse mundo. Era ser o rei eterno, soberano, do mundo vindouro. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Que somos facilitadores. Para que outros também façam parte desse reino. Somos esses cooperadores aí. Nós temos que ter foco naquilo que Deus nos manda fazer. Igual aquele irmãozinho que eu iniciei minha fala aqui dizendo: o senhor não pode continuar pregando em Corinto. Não pode, pare. E eu não pude me calar, eu continuei, foi crente para todo lado. Mas eu não me calei. Porque Deus mandou. Então, irmãos, não perca o foco daquilo que... Por mais que as pessoas digam, ou queiram, ou façam, ou conspirem, não percam o foco. Porque nós somos chamados para ser missionários. O cristão, ou ele é missionário, ou ele é um impostor. O que vocês são? Missionários. Missão se faz, vocês sabem, isso aí é padrão, né? Orando, cooperando, enviando e treinando. Eu louvo a Deus porque essa igreja faz isso. Muito obrigado, irmãos, pela acolhida, pela maravilhosa oportunidade. Que Deus derrame sua graça sobre todos nós, pastores.